Olá, amigos! Até o ano de 2030, o número de dispositivos conectados não pretende parar de aumentar. Espera-se que cheguem a 500 bilhões. Isso é aproximadamente 59 vezes a população mundial. Esses números são exorbitantes. E o 5G, portanto, não será mais capaz de atender essa demanda crescente. Assim, é necessário apostar em uma nova tecnologia. Desde 2019, pesquisadores estão trabalhando ferozmente sobre o futuro. Agora é a vez do 6G. Este termo refere-se diretamente à sexta geração de tecnologias de comunicação sem fio. A evolução de gerações no setor de telefonia móvel caminha de mãos dadas com os correspondentes padrões tecnológicos. Vale lembrar que o 1G só permitia chamadas telefônicas desde os primeiros celulares da década de 1980. Na década de 1990, o 2G permitiu a introdução de SMS e MMS. As taxas de dados eram na casa de kilobytes por segundo. No início dos anos 2000, o 3G enquadrou o desenvolvimento de internet móvel a uma velocidade que chega a alguns megabytes por segundo. E foi em 2010 que o 4G permitiu a introdução da internet móvel de alta velocidade, reprodução, transferência de arquivos e alta definição, além de gerenciamento de objetos conectados. Em 2022, o 5G trouxe uma verdadeira revolução para muitos usuários, graças à fibra ótica sem fio, bem como às suas velocidades médias de várias centenas de megabytes por segundo. No entanto, no campo das tecnologias de comunicação sem fio, a evolução é uma obrigação real. A exploração de novas frequências até então não utilizadas, bem como o desenvolvimento de terminais mais eficientes, estão na ordem do dia. Portanto, é hora de considerar o futuro de outro ângulo. E que futuro podemos vislumbrar ao lado do 6G? É verdade que precisamos constantemente de tecnologias de comunicação sem fio. Nossas sociedades estão ultraconectadas e imersas em uma modernidade sem limites. E você acha que os pesquisadores vão conseguir acompanhar? Parece que terahertz é a tecnologia mais adequada para o 6G, especialmente porque suas ambições são grandes. O tráfego deve ser 5 vezes maior do que o atual, e as vazões máximas serão comuns. Elas vão exceder a 1 terahertz, que é 50 vezes a velocidade do 5G. Isso significa que dezenas de filmes em HD poderão ser baixados em menos de 1 segundo. A latência, às vezes existente no uso do 5G, pode cair para 0,1 milissegundo. A localização de um usuário será muito mais precisa. A tecnologia de antena maciça, MMO, deve ser aprimorada para esse fim. Dentro de um prédio, estamos falando de uma previsão de cerca de 10 centímetros. Lá fora, é sobre 1 metro. E que tal desfrutar de extrema confiabilidade? É isso que estão considerando os pesquisadores que trabalham constantemente na chegada do 6G. Os picos de fluxos extremos podem ser obtidos muito rapidamente. As chamadas comunicações máquina-máquina podem ser multiplicadas em abundância. Também será possível explorar 100 objetos inteligentes por metro cúbico. A eficiência dos smartphones também terá uma melhora significativa. As baterias devem ter uma vida útil de mais de 20 anos, e o gerenciamento de energia seria, portanto, 10 vezes mais eficiente. Mas como funcionam as ondas terahertz? No espectro eletromagnético, as ondas terahertz situam-se entre as ondas infravermelhas e as micro-ondas. A produção de ondas terahertz, bem como sua transmissão, serão relativamente caras. Elas exigem lasers especiais. O 6G contará com ondas curtas que variarão de 30 microns a 1 milímetro. As bandas de frequência estarão entre 0,1 terahertz e 10 terahertz. A exploração dessas frequências representa um grande desafio. De fato, quanto maior a frequência de uma onda, menor a sua propagação. Ela também é muito mais sensível a obstáculos. Segundo algumas fontes, o 6G poderia cobrir todo o planeta graças aos satélites, que teriam a possibilidade de se associar às ondas terahertz. Por outro lado, o avanço mais importante deverá ser a respeito da exploração mais otimizada dos recursos. De fato, parece que para uma conexão eficiente de usuários, muitas bandas desocupadas são mantidas ativas. E no caso de todas as bandas serem tomadas, não seria possível aceitar novas conexões. Assim, seria imperativo aguardar o lançamento de bandas. E na sua opinião, qual é a melhor solução para este problema? Ela passa pelo ressurgimento do rádio cognitivo, também chamado de rádio definitivo por software ou SD. É também uma questão de rádio inteligente. Você sabe o que tudo isso significa? Ela é a capacidade de um transmissor ou receptor de adaptar automaticamente alguns de seus parâmetros dependendo do seu ambiente. Primeiro, essa tecnologia determina as frequências não utilizadas para fazer o melhor uso delas. Ao colocar para o lucro toda a banda disponível, seria possível atingir o terahertz. Você também deve ter em mente que o 6G não é uma forma de revolução analógica. Ela só deve ir mais longe na otimização de tecnologias.
É verdade que o 5G destacou o MIMO massivo, que são antenas compostas por 128 conectores, capazes de se orientar com uma precisão em direção ao smartphone de um usuário designado. No entanto, novos tipos de materiais estão sendo desenvolvidos. O objetivo seria multiplicar o número de conectores, que poderiam chegar a vários milhares. Como resultado, as antenas teriam uma diretividade muito maior e, portanto, melhor qualidade para o usuário. A inteligência artificial também deve ser levada a um nível totalmente novo de poder, pois um grande número de países está embarcando na corrida pelo 6G. E o que é isso realmente? O 5G continua a se expandir globalmente. No entanto, é o 6G que agora interessa às nações. A China e os Estados Unidos são prova disso. Eles já estão no processo de refinar o seu roteiro a esse respeito. O objetivo desses dois gigantes globais é simples. Eles absolutamente precisam se destacar vencedores desta corrida, a fim de estabelecer mais uma vez o seu poder. Em 21 de abril, Joe Biden se reuniu com especialistas de empresas privadas, cientistas de institutos de pesquisa, mas também membros do governo especializados em telecomunicações também estiveram presentes. Os Estados Unidos temem ser deixados para trás pela China. Eles, portanto, colocam todas as chances do seu lado para tirar a água da cabeça. Com efeito, em 2021, o Reino do Meio já detinha muitas patentes nesta área, algo para preocupar os potenciais rivais. O que você acha? A China Unicom, uma das principais operadoras do país, diz que os protótipos poderão ser apresentados até 2025. O governo chinês espera que os serviços comerciais relacionados a essa tecnologia existam antes do final da década. Já os Estados Unidos espera da mesma forma que a China atingir velocidades de conexão sem precedentes. Por outro lado, eles pretendem confiar na segurança da rede. Todos os países envolvidos estão de acordo sobre o assunto. Uma conexão ideal passa por frequências de terahertz. O medo de ser deixado para trás deve permitir o surgimento de novas tecnologias no ambiente 6G. Apesar do 5G ainda estar longe de ser uma realidade em algumas regiões, o 6G está na cabeça de muitos. O medo dos Estados Unidos pode se tornar real. A China teria conseguido atingir uma velocidade de transmissão de dados nunca antes registrada para tecnologia sem fio. Estamos falando de uma velocidade avaliada em 60 GB por segundo, e é a primeira vez da história que uma tecnologia de transmissão sem fio consegue atingir tal nível de desempenho em termos de terahertz. A guerra da conectividade está, portanto, em andamento. A China e os Estados Unidos não são as únicas potências a trabalhar 2 vezes mais no campo. Coreia do Sul, Taiwan, Índia e União Europeia decidiram embarcar nessas novas aventuras. E quem você acha que vai ganhar essa competição? No entanto, uma questão permanece: quando o 6G realmente estará disponível? É certo que as premissas desta alta tecnologia estão ainda em processo de desenvolvimento e ainda estão longe de ver a luz do dia. Especialistas falam sobre o horizonte de 2030, mas nada foi finalizado ainda. Alguns municípios e organizações territoriais estão preocupados com o impacto ambiental da implantação dessas novas antenas. O 6G realmente mudará as coisas em termos de comunicação? A confiabilidade estará lá? É verdade que a estabilidade e robustez das redes devem ser particularmente melhoradas. O 6G também deve acompanhar a evolução, por exemplo. O objetivo é propor novos horizontes em termos de convergência entre a realidade e a virtualidade. Fala-se até de usos futuristas. A realidade aumentada deve ser extremamente imersiva, como hologramas móveis e réplicas digitais sem paralelo. Essas tecnologias exigem processamento de dados em tempo real, de magnitude desconhecida, taxa de transferência de dados ultra rápida e também uma latência muito baixa. Será que o 6G vai conseguir alcançar todos os objetivos? Será, portanto, objeto de muita pesquisa em ciência de materiais, bem como em arquitetura de computadores. Como você certamente entendeu, o desafio é extremamente complexo. Apesar de todos esses obstáculos, o futuro do 6G parece claro. Mas qual será mesmo? O 6G pode ver a luz do dia antes de 2030? As novas tecnologias digitais poderão ser implantadas repetidamente? Não hesite em dar a sua opinião sobre esta questão, deixando um pequeno comentário. Teremos o maior prazer em ler e responder. Até breve no ATEC PT!